hoje estou constrangido porque há uma demonstração, efetivamente, de que missão cristã existe. Nós estamos vivendo um tempo de convenção e a missão cristã de Ipanema tem uma demonstração assim toda especial. Trouxeram o pastor Cláudio no começo da convenção. O pastor Martim veio logo após a convenção. E nós estamos novamente aqui com vocês para trazer a saudação de missão cristã. Aleluia. Mas não era isso só que eu queria dizer. Eu pretendo pensar com os irmãos hoje a diferença ou a semelhança que existe entre severidade e zelo. E eu aprendi muito nessa convenção, muitas coisas. Eu aprendi muito com a irmã Aldilene. Ela me fez pensar muito em termos de severidade. Mas eu vou trazer para vocês hoje que severidade e zelo, se não são sinônimos, mas andam sempre juntos. Não existe zelo sem existir uma severidade. E não existe severidade se não existir zelo. Mas a demonstração de zelo está aqui à nossa frente. Não se celebra a ceia nessa igreja com um simples pão ou com um simples vinho. Celebra-se a ceia com o corpo de Cristo e com o sangue de Cristo. E numa mesa posta, com toda a severidade que a palavra diz, e com todo o zelo que a igreja oferece. Me constrange também a mesa diaconal, justamente no dia da ceia, funciona. E é isso que nós podemos dizer que é aquilo que Missão Cristã Elim pretende trazer para as nossas vidas. Nós estamos vindo dessa convenção de tantas situações práticas. Nós trouxemos diversas situações doutrinárias. Ficou muito claro nessa convenção que a missão cristã defende a tricotonia e não a dicotonia, explicando melhor que nós somos um espírito que comanda uma mente que dirige um corpo. E em função disso, de sermos tricótonos, nós, Missão Cristã somos verticalmente contra o aborto a partir da concepção. Nós chegamos à conclusão, biblicamente, que em função de nós sermos tricótonos, nós podemos usufruir da evolução da ciência e usarmos toda a transfusão de órgão, porque se nós somos um espírito que comanda uma mente, essa mente tem a capacidade de determinar que o corpo possa ser doado para beneficiar alguém, porque o corpo que vai ser glorificado não é esse que nós possuímos. E nós chegamos também que nada impede, com a evolução da ciência, de nós utilizarmos da evolução do embrião para a solução de enfermidades do homem. E tantas outras coisas tratamos nessa convenção. Mas eu creio que a partir disso, ou a partir dessa, nós estamos verdadeiramente saindo daquele estágio de adolescência e entramos num estado de juventude.
E eu tenho a felicidade de vê-los como jovens diante de Deus. Amém? Amém. Amém. Mas, na última vez que eu estive aqui, eu deixei um deveres para casa para vocês. Não sei se vocês lembram. Me tocou lendo o livro de Judas. É um livro pequenininho, só um capítulo. E eu quero falar sobre ele hoje. O livro de Judas. Mas antes de ler algum porque ele é pequeno, mas ele é grande, porque são, até vou olhar, não lembro, 24 versículos, e seria não perca de tempo, mas nós temos outras coisas para ver, nós vamos só passar por cima alguns versículos. Mas o que me chama a atenção é que eu não quero me contrapor contra a Igreja Católica de forma nenhuma, eu quero me contrapor contra a doutrina da Igreja Católica, que ela defende que nós somos cor de alma. E ela defende também que a Virgem Maria, ela é imaculada. E ela só teve Jesus e não teve outros filhos. E que então, automaticamente, Jesus não tinha irmãos. E Judas, pelo que tudo indica, e há uma possibilidade enorme, não há uma certeza absoluta, que Judas era irmão de Tiago e, por coincidência, irmãos de Jesus. Judas, irmão de Tiago, e ambos irmãos de Jesus. Mas o que me surpreende é que enquanto Jesus viveu, até a ressurreição de Jesus, não se tem notícias que nem Tiago e nem Judas aderiram, entre aspas, à doutrina de Cristo. Ficaram simplesmente no anonimato. Aliás, tem algumas passagens que ele se contrapõe. Os irmãos, a princípio, não creram em Jesus. Também lendo um pouco a respeito de Judas, ele escreve esse livro por cerca de 65 ou 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo. E vocês notem que o objetivo de Judas nessa carta é alertar a igreja sobre o gnosticismo, os gnósticos. 65 anos depois que Cristo morreu, já na igreja houve a intromissão de crentes, não vou dizer, de seguidores de Cristo, que desvirtuaram a doutrina de Cristo. 65 anos já havia uma distorção daquilo que Cristo pregava. Nós tivemos agora recentemente na Europa, e nós tivemos a felicidade de, eu já contei isso para vocês, mas vou repetir, de visitar os 5 países que tiveram a influência de Hitler, que era o comunismo. E lá predominava o luteranismo. Nós conhecemos a maior igreja em espaço físico luterana do mundo. Mas tivemos a notícia de que 50% dos habitantes desses países são ateus declarados. Uma grande
um grande percentual do remanescente, 50%, cerca de 70% dos 50%, o que vale dizer 35%, são gnósticos. Ou seja, no nosso ver agora, acredita em tudo. Mas nós vamos ver um pouquinho melhor o que é gnósticos. E só 15% é que ainda desfruta de alguma situação referente a Cristo. Ou são luteranos, ou são católicos, ou mínima parte são evangélicos. Mas nenhuma das três igrejas, ou nenhuma das três segmentos religiosos, luteranos, católicos e evangélicos, mantém nesses países igrejas que estão completamente com as portas abertas e tenham culto ordinários. Quando ocorre uma celebração, eles convidam para participar dessa celebração, porque não tem todo sábado, todo domingo, toda semana ou todo dia aberto. Ao ponto que os governantes comunistas, preocupados com essa situação, estão contratando os padres capuchinhos para recatolizar esses países. Recatolizar. Porque eles não estão crendo mais no luteranismo lá. Essa mesma preocupação que nós tivemos lá, Judas teve 65 anos depois, em torno de 65 anos depois que morreu Cristo. E vocês já imaginaram as distorções que há dentro das nossas igrejas? E qual é a postura de Deus nessa situação? Por isso eu disse que nós vamos tentar ver a similitude entre severidade e zelo. Deus, se nós analisarmos com os olhos, só olhos humanos, nós não temos outra alternativa de não dizer que Deus é severo. Vamos ler algumas coisinhas. Judas 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar-lhes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a santos. Ficamos por aqui por enquanto. Se eu dissesse para que os irmãos pensassem comigo em alguns versículos de suma importância na Bíblia, eu começaria com: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu falaria outro versículo que: tudo posso naquele que me fortalece. Está muito em voga, inclusive em Mauá da Serra, parece que é o slogan de Mauá da Serra: Deus é fiel. Quase todos os carros têm escrito na traseira: Deus é fiel. Verdade, Ele é fiel. Mas hoje eu queria explorar o versículo que diz o seguinte: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Buscai a Deus e a sua justiça. Deus é severo e Deus é zeloso. Por que a severidade de Deus? E por que o zelo de Deus? Eu ia deixar para o fim, mas vou dizer agora. Para que Deus efetivasse
a justiça, Ele teve que conceder o seu Filho para que exercesse sobre nós a justiça. Eu vou explicar melhor. Se Ele deixasse para que nós, evangélicos, seguidores, cumpridores da palavra, exercêssemos a justiça de Deus, Ele não podia contar com nenhum de nós. Com o Júlio, primeiramente. O que Ele fez para que a justiça fosse efetivamente empregada? Ele deu o Filho para a nossa justiça. Porque Ele, o Filho, levou todos os nossos pecados. E daí a celebração da justiça se tornou viável para nós. Sem a morte de Cristo, a justiça de Deus não seria viável para nós. Mesmo com a severidade, mesmo com o zelo que nós temos, nós não tínhamos condições de exercer a sua justiça. Eu vou dar 4 ou 5 exemplos. Não vamos seguir mais a Bíblia não, senão nós vamos nos atrapalhar, porque eu sei, eu não vou ficar 40 minutos como sempre nós fazemos, né? Numa pregação, 40 e 50 minutos, que não é cansativo. Nós temos 15 e 20, pelo que estão dizendo. Você vê a situação de Caim e Abel. Caim e Abel. Aos olhos humanos, ambos ofereceram holocaustos das primícias. Um deu como pastor, outro deu como agricultor, mas foram as primícias. A conduta de um e outro, o coração de um e outro, Deus aceitou de um e não aceitou do outro, e provocou uma ira. Vê como Deus estava correto? Porque se fosse o Caim que tivesse caído em si, como o filho pródigo caiu, ele se voltaria, pediria perdão e se prostraria diante de Deus, e Deus lhe concederia o perdão, lhe concederia a justiça. Mas o coração de Caim foi de matar o próprio irmão. Mas voltemos à situação. Ambos ofereceram holocaustos aos olhos humanos idênticos. Vamos mais além. Ló, a mulher de Ló. Nós não estamos vivendo muita diferença do que Sodoma e Gomorra. Parece que todo mundo vive na nossa cabeça. Não tem outra alternativa. Nós estamos vivendo hoje uma Sodoma e Gomorra. E qual foi o pecado da mulher de Jó? De Ló. Olha o que ela fez. Não balbuciou uma palavra. Só um gesto. Mas o gesto expressou o que ela sentia no coração. Voltou-se para Sodoma e Gomorra. Só se voltou. Mas nada. Vou numa situação caótica. Origem de Lucifer. Um anjo quis equiparar-se a Deus. E olhe o conceito desse anjo. 1/3 dos anjos do céu aderiram
rebeldia de Lúcifer. E o que aconteceu com ele? Foi expulso dos céus. Nós podemos explorar tantas outras situações que Judas explora aqui. Ele fala de Coré. Eu não vou olhar aqui porque é mais fácil. E ele chama a atenção dos pastores. E eles dizem que são nuvens sem água, árvores sem frutos, ondas espumantes que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, reservam a escuridão das trevas. Judas, na carta dele, chama atenção aos pastores. E olha o significado que eles dizem. O que adiantaria uma nuvem sem água? E temos muitos de nós, e mesmo por nós, pastores zelosos, muitas vezes nós não temos a água suficiente para derramar as chuvas que o nosso povo precisa. Nós damos graças a Deus porque, para que se fizesse a sua justiça, Ele deu seu Filho. Árvores sem frutos. Eu estou me incluindo dentro desses pastores. Mas o que eu quero chamar a atenção é que dentro da nossa igreja, ou dentro das igrejas, como ocorreu há 65, 67, 70 anos depois de Cristo, ocorre aqui também. E qual é a solução? Deus é zeloso, mas Deus é severo. E Ele quer que nós sejamos zelosos com aquilo que Ele nos dá. E não podemos ter como exemplo o nosso irmão. Nós não podemos ter exemplo o nosso pastor. Nós não podemos ter como exemplo o pastor da Missão Cristã em Lima. Nós temos sim que nos unirmos, exortarmos uns aos outros, para que nós não cometamos erros, que sejamos pedra de tropeço e motivo de escândalo para o irmão. E como que nós temos que fazer isso? Independentemente de nós sermos zelosos com o nosso pastor, de sermos zelosos com a Missão Cristã em Lima, sermos zelosos com as celebrações, sermos zelosos com a mesa diaconal, cumprirmos as determinações bíblicas para as nossas vidas, mas é buscarmos incessantemente conhecer profundamente esse que é a justiça de Deus. Aliás, nós temos um cântico a respeito, né? Jesus, justiça de Deus. Se nós quisermos buscar a Deus em primeiro plano e a sua justiça, nós temos que buscar a Jesus, que é a justiça de Deus. E nós buscando a Jesus com zelo, sabendo que Deus é enérgico, Ele é severo, mas acima de todas as coisas Ele é zeloso, e Ele nos deu Jesus, que é a sua justiça. Nós buscamos conhecer cada dia mais esse Jesus. Nós temos
nos torna capaz de exercer a justiça de Deus sobre as nossas vidas. O que nós precisamos é conhecer cada vez mais a Jesus. E mais uma coisa, eu sou testemunha disso. O pastor de vocês, os presbíteros de vocês e a igreja estão procurando esse Jesus. Amém. Eu também procuro. E nessa procura de Jesus, nessa busca de Jesus, nós estamos buscando a justiça. E cada vez mais nos unimos, cada vez mais, porque hoje nós vamos fazer justamente essa celebração. Quem comer do corpo de Jesus e quem beber do sangue de Jesus não terá mais fome e não terá mais sede. Porque a passagem que o pastor Maurano nos trouxe era para nós darmos o que tínhamos, como ele ensinou aos discípulos. Mas quando Jesus acabou de fazer o milagre e sustentou 5.000 homens, os discípulos foram para Cafarnaum, atravessaram o mar, e o povo que tinha sido abastecido pelo pão, eles foram novamente à procura de Jesus. E Jesus, justiça de Deus, sabe, eu sei que vocês estão vindo atrás de mim por causa do pão que eu lhe forneci ontem, mas eu gostaria que vocês comessem desse pão, porque vocês não teriam mais sede, mais fome. E se vocês tomassem de meu sangue, vocês não teriam mais. E se vocês continuarem lendo essa passagem, os 12 discípulos titubearam. Outros, além dos 12, se afastaram de Jesus. E a severidade da justiça de Deus virou para os 12: vocês também não querem seguir os demais? Até onde é severo e até onde é zeloso? Eu não consigo ver a distinção entre severidade e zelo, porque para ter zelo é preciso ser severo, e para ser severo precisa ser zeloso. Tanto Deus não titubeou em condenar Caim, não titubeou em fazer que todos os judeus ficassem no deserto, só os escolhidos, os 2, entraram na terra prometida. E nem Moisés entrou na terra prometida. Moisés foi por uma outra situação. Mas a severidade de Deus para com as nossas vidas é muito grande. Mas nós temos que dar graças a Deus, porque Ele é zeloso e Ele nos deu a condição. Ele nos deu Jesus, que é a justiça de Deus. Buscai primeiro a Deus e a sua justiça. Buscai a Deus e a Jesus, que é a justiça de Deus. Amém. Se nós buscarmos esse Jesus, e cada vez mais buscarmos esse Jesus, nesse conhecimento nós nos encontramos
E quem vem a mim, também está nesse capítulo que você leu. De maneira nenhuma eu lançarei. Ora, nós temos uma promessa maravilhosa. É só seguir esse Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão através de Jesus. Jesus, justiça de Deus. Amém? Que Deus abençoe essa nossa pregação, mas a nossa pregação.